Esse programa vocês conhecem. É o Manifesto do Partido Comunista, que a partir da sua 5ª edição passou a ter o seu título abreviado apenas para Manifesto Comunista, e que quando sai, em fevereiro de 48, não tem autógrafo, não tem assinatura. Era um documento em nome de um partido político. Só 2 anos depois, em 1850, é que o nome dos autores passa a constar das edições subsequentes que se fazem desse texto. O texto está saindo da gráfica e explode em Paris a Revolução de 48. Abre-se na Europa um ciclo de 1 ano e meio em que o Estado estabelecido tem que enfrentar a demanda da República Social. A Revolução de 48, muito curiosamente, pouco presente nos nossos livros de história, não é? A gente estuda a civilização chinesa, a civilização egípcia, a gente estuda até a Revolução de 789, né? Até 789 é legítima. De 789 para frente, a Revolução é um caso de polícia. Não é por acaso, né? O grande problema do pensamento burguês é entender o presente como história. O passado é história. A história já houve. Não é novidade nenhuma. Não exageremos os elogios ao Sr. Francis Fukuyama. Imaginar que só agora se põe o debate do fim da história. O debate velho. Para o pensamento burguês, a história do presente deve ser cancelada. A Revolução de 48 marca uma crise não apenas política, mas uma crise cultural na Europa burguesa. 48 não foi ocasionado pelo Manifesto Comunista, é óbvio. A demanda dos trabalhadores era a demanda de realização das palavras de ordem lá de 789. Liberdade, igualdade, fraternidade. Todas elas resumidas numa só palavra de ordem. O direito ao trabalho. Como se fosse possível o direito ao trabalho na ordem burguesa, não é? 48 marca uma inflexão. As vanguardas operárias, trata-se apenas das vanguardas, percebem claramente que seus interesses históricos de emancipação são incompatíveis com os limites da ordem burguesa. É a partir de 48 que o proletariado, através de suas vanguardas, se põe como sujeito revolucionário, com interesses e objetivos que são próprios. Não é uma mera coincidência, um mero azar histórico que 48 e o Manifesto sejam coetâneos. O Manifesto expressa, do ponto de vista da consciência social, a irrupção de um novo sujeito histórico. Pouco importa que os trabalhadores de 48 não tenham lido o Manifesto. O que importa é que o Manifesto sinaliza, no plano ideal, aquilo que se estava gestando no plano sociomaterial. Explode a Revolução, instaura-se o governo provisório em Paris, e uma das primeiras medidas do governo provisório é cancelar o ato de expulsão de Marx. Marx retorna de Bruxelas para Paris. Não fica em Paris mais do que um mês, porque a Revolução explode na Alemanha. Ele volta para a Alemanha, volta para a Renânia, que é o centro irradiador do processo revolucionário, e lá vai criar um jornal. Vocês se lembram de 1842, o jornal mantido pela burguesia liberal? A Gazeta Renana. Surge agora a nova Gazeta Renana, só que é radicalmente diferente. Agora é um periódico cujo objetivo é orientar e direcionar a Revolução Alemã. Marx agora está sozinho à cabeça do jornal. O processo revolucionário, que dura 18 meses, termina na repressão mais brutal em todos os quadrantes da Europa aos revolucionários. Só resta a Marx o exílio, e ele parte para isso em 1849 e vai se estabelecer em Londres. Engels segue o mesmo caminho, chega um pouco mais tarde e vai para Manchester. A década de 50 é a década do exílio. Espero que nenhum de vocês tenha conhecido ou venha a conhecer o que é o exílio político depois de uma derrota. O exílio político é o naufrágio de um grande navio. Né? O navio naufraga, o que chega à praia?
Chega o convés, a primeira classe, a segunda classe, mas chega toda a lixeira. Aí tudo para a praia. E nada é melhor do que uma derrota para separar, não é? A gente vai ver isso claramente daqui a alguns meses. Se o campo democrático e popular triunfar nessas eleições, que é o meu desejo e a minha esperança não, mas é o meu desejo, porque eu não tenho nenhuma ilusão sobre o que virá, não é? Mas eu espero que o campo democrático e popular triunfe. Não vai acontecer racha nenhum. Todo mundo vai ter um emprego de assessor. Agora, se o campo democrático e popular for derrotado, seguramente vai espirrar nego para tudo enquanto é lado. É próprio das derrotas políticas isso. Os primeiros anos do exílio são anos duríssimos para Marx. Do ponto de vista econômico-financeiro, não sei se vocês conhecem a autobiografia do Oswald de Andrade, que é muito engraçada. O primeiro volume chama-se Sob as Ordens de Mamãe. O segundo, que é muito divertido, é Um Homem Sem Profissão. Marx era rigorosamente um homem sem profissão. Pensador. Ia viver de quê? Aí vivia de artigos para jornais. Jornais operários, cuja remuneração era rigorosamente próxima de zero. Os anos 50 são anos de miséria literal para a família Marx. É miséria literal. Engels só vai poder ajudar mesmo a partir do final da década. Mas também são anos de fofoca, da imensa fofoca do exílio, que ocupa Marx e Engels a um ponto tal que no final da década Marx tem que publicar um panfleto para dizer, notem, para dizer que não é um agente prussiano. Corria a calúnia, derivada das conversas de um provocador chamado Vogt, segundo o qual Marx estava colunhado com Bismarck. Imaginem. Isso é muito natural no clima de um exílio que sobrevém a uma derrota. Esse período é um período de intensa miséria e de muitas atribulações.